Glória a Deus, glória a Deus. Querido, abra sua Bíblia, segundo livro de Crônicas. Nós estamos, nesse mês de julho, fazendo aqui alguns destaques aos reis de Judá, sobretudo os reis que andaram nos caminhos do Senhor e fizeram o que aprovava o Senhor. As crianças vão sair para o seu culto infantil agora. Enquanto você procura na sua Bíblia, o segundo livro de Crônicas, no capítulo 27. Temos falado aqui a vida de grandes homens, grandes reis, porque a nossa intenção, seguindo uma palavra de Paulo, que está em Romanos, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz que nós devemos reinar em vida, por meio de Jesus Cristo. Somos reis nessa terra, temos responsabilidades de influenciar um povo, temos a responsabilidade de representar aqui na terra como filhos do rei. Então, nós estamos meditando durante esse mês sobre esse tema que está ali, reinar em vida. Qual é a nossa dificuldade? A gente não tem um referencial de governo monárquico, não sabemos como é que reina, de uma forma geral, é claro que eu estou falando, por não, o nosso país não fazer parte desse sistema. Então, temos a Bíblia, que vai mostrar como é que os reis e os grandes reis reinaram, e vamos tirar ali, claro, algumas informações para que você possa reinar lá na sua casa, reinar no seu trabalho, reinar lá onde você mora, enfim, você ter comportamentos que vão te dar um destaque de liderança, de influenciador, de responsável por esse tempo em que nós vivemos. E aqui em Crônicas, capítulo 27, nós vamos ver a história de Jotão. Quantos aqui já ouviram uma mensagem do rei Jotão? Ninguém. Maravilha. Isso torna a mensagem inédita. Que maravilha, ó. Eu, para ser sincero, eu também nunca ouvi e nunca preguei sobre Jotão. Vocês veem como a Bíblia é um tesouro, e para alguns um tesouro escondido. A vida de Jotão, por exemplo, está escondido para muitos. Já lemos aqui, já estudamos a vida de Saul, de Davi, de Asa, de Josias, de Uzias, e agora vamos ver a vida de Jotão. Te convido para estar aqui, na quarta-feira nós vamos falar a vida de Joás, e domingo que vem nós vamos falar a vida de Salomão. Então fique ligado aí que Deus tem muitas coisas para nos ensinar aí, através da sua palavra, através desses grandes reis do passado. Diz assim, versículo 1 do capítulo 27, tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadok, e fez o que era reto perante os olhos do Senhor, segundo tudo quanto fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo continuava na prática do mal. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor, e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades na região montanhosa de Judá, e nos bosques, castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevadas. Isto lhes trouxeram os filhos de Amon, também segundo e no terceiro ano. Assim, Jotão foi se tornando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Quanto aos mais atos de Jotão, em todas as suas guerras e empreendimentos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Descansou Jotão com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Acais, seu filho, reinou em seu lugar. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, te pedimos, ó Deus, mais uma vez, que o Senhor abra o nosso entendimento, ó Deus,
por meio do teu Espírito que habita em nós e que está neste lugar, comandando todo este culto, ó Deus, e que instrumentalizou, ó Deus, o cronista para registrar essa palavra, ó Deus, aqui, ó Deus, de maneira que ela hoje venha trazer ensinamentos e aplicações para nossas vidas, ó Deus. Queremos, ó Deus, precisamos, carecemos da tua orientação. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Jotão, um dos reis do reino sul, Judá. Jotão, um homem que cresce na sua caminhada como rei e que vai hoje aqui trazer algumas informações importantes para a nossa vida, se nós queremos reinar no nosso tempo. Reinar, você jovem, lá na sua faculdade, cara. Reinar é você se destacar, é você ser um líder, é aquele concurso que você quer tanto passar, você passar em primeiro lugar. Amém, irmãos? Ixi, não vai não. É você passar em primeiro lugar, amém, irmão? Aí sim. É você lá no seu condomínio, a sua casa se destacar como a casa mais feliz, a casa mais próspera, a casa mais cheia de graça, aonde você mora, é o andar que você mora, é o apartamento que você mora. Amém, irmão? Isso é reinar, gente. A Bíblia nos chama para reinar. Eu sei que nós vivemos num tempo difícil, de grandes especulações, de grandes lutas. Está cada vez mais difícil reinar nesse tempo, mas a vida de Jotão vai nos mostrar que é possível, sim, você fazer a diferença no seu tempo, você se tornar um rei poderoso. Foi isso que aconteceu com Jotão. Olha que coisa linda, gente. Se há rei poderoso, como Jotão, cada dia mais se tornava mais poderoso, isso quer dizer que também há reis fracos. Então Deus, você pode dizer assim, ó, Deus me chamou para reinar em vida, mas eu sou um reino mais ou menos. Eu sou um reino fraquinho, porque tem isso por aí. Nós chamamos, Deus nos chamou, melhor assim dizendo, para reinar. Existem todos os reinos fortes? Deveria ser. Mas, infelizmente, nós percebemos que alguns de nós, ou então em alguns momentos da nossa vida, o nosso reino fica vulnerável. Em alguns momentos da vida, o inimigo ataca e nós perdemos batalhas. E nós não passamos por aqueles momentos, na melhor das hipóteses, não forte, não tão forte, não poderoso, não tão poderoso. Esse homem aqui vai nos ensinar a reinar de uma forma poderosa. Eu queria trazer aqui para vocês algumas informações rapidamente, os instantes que nós temos. Queria pensar com você um reinado poderoso, sobre o tema dessa noite. É um reinado que, versículos 3 e 4 diz assim, Jotão, só um minuto. Está fora de ordem aqui. Um reinado poderoso, versículos 1 e 2, diz, Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok, e fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai. Mas, ao contrário deste, não entrou no templo do Senhor. O povo, contudo, prosseguiu em suas práticas corruptas. Esses dois versículos, eu queria destacar nesses dois versículos algumas coisas que nós podemos extrair para a nossa vida, para que você tenha um reino poderoso, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, onde pisar a planta dos seus pés. O texto vai nos mostrar que Jotão, ele recebe algumas heranças familiares, nomes importantes aqui na linhagem de Jotão, que contribuem para que o seu reino seja forte. Por exemplo, Jotão, ele recebe a herança de Amazias, seu avô, e recebe a herança de Uzias, seu pai. Heranças de todos os tipos que você possa imaginar. Ele era neto de rei e filho de rei, e reis que foram bons. Amazias foi um bom rei, foi assassinado, conspiraram contra ele e mataram dentro da sua própria casa. Uzias, o seu filho, o substitui e faz um trabalho fantástico. Nós vimos aqui quarta-feira. Se você não pôde estar aqui quarta-feira, dê uma olhada no nosso canal, está lá a mensagem sobre Uzias. Um homem que recebeu uma forte influência de um sacerdote chamado Zacarias e fez um trabalho belíssimo em Judá. O pai de Jotão, Uzias. Então, ele recebe influências
de gerações anteriores fortes, poderosas. Ele é neto de Zadok. Zadok é o grande sumo sacerdote. Aqui, no caso, esse Zadok aqui é o segundo Zadok, não é o Zadok do tempo de Salomão e de Davi, mas é da herança sacerdotal de Zadok, poderosa. A mãe dele, Jerusa, era filha de Zadok. Então, ele olha para trás, Jotão, e consegue olhar para a herança genética, cultural, religiosa, muito boa. E a gente para e pensa, você puder dar uma olhada aí para a sua árvore genealógica, vai ver que, talvez, para alguns aqui, a herança que alguns receberam não foi tão boa. Não, talvez o pai, ou avô, ou bisavô cristão, não sei. Talvez você é o primeiro membro da sua casa como cristão, que está buscando a Deus. Então, nem sempre temos a alegria de receber uma herança genética e espiritual tão forte como Jotão recebeu. Isso ele consegue extrair desse contexto familiar algo bom. Só que o texto vai dizer assim, exceto, todavia, contudo, Jotão não fez alguma coisa que o pai dele fez. E que você que acompanha no nosso canal, aí no nosso canal do YouTube, você que vem aos cultos de quarta-feira, sabe que o pai dele, Uzias, entrou no templo, o pai dele se fortaleceu de uma forma tão grande, virou um grande rei, que ele se achou no direito de entrar no templo e queimar incenso. O problema do pai de Jotão não foi ter entrado no templo, como o cronista diz aqui de uma forma simples, você precisa conhecer a história. Ele entrou no templo e acendeu incenso, coisa que só poderia ser feita por sacerdote, que foi mais ou menos um erro que Saul cometeu, porque Samuel estava demorando a chegar. Você lembra dessa história, está lá em 1 Samuel, capítulo 13. Jotão, o Uzias faz a mesma coisa, e aí o texto vai dizer aqui, que Jotão, ele olha para a história do pai, mas não faz, e não comete o mesmo erro do pai. Olha que coisa fantástica que eu queria, para a gente destacar aqui, no seu coração, no meu coração. A vida nos apresenta histórias, recebemos legados das gerações anteriores, alguns muito positivos. Pessoas aqui que eram pais excelentes, mães cuidadoras, alguns aqui receberam carinho da avó, que ainda era viva, e ele cuidava, mas outros não. Outros, ainda mais nessa nossa geração que vivemos, uma geração que a família tem sofrido tanto. Provável que alguns aqui não tenham pai, ou quem sabe alguém que está nos ouvindo em casa não sabe nem quem é o pai. Esse texto nos mostra que esse homem aqui, ele recebe uma herança muito positiva, mas algo não vem tão bom assim, porque Uzias entrou no templo para acender incenso, e você conhece a história, sabe que ele ficou leproso por causa disso. Certamente Jotão viu seu pai leproso, excluído numa casa e num quarto por conta de ter tentado acender incenso no templo. Então, Jotão, ele tem a habilidade, queria que você colocasse isso no seu coração, se você quer reinar de forma poderosa, saber aproveitar o que a vida te dá de melhor. Aquilo que a vida não te dá de melhor, deixa passar. Não receba, não aproveite, não repita os mesmos erros das gerações atrás. A gente ouve com muita frequência, o meu pai, o meu avô fazia isso, o meu pai fazia isso, e eu também vou fazer. O meu avô se divorciou, meu pai se divorciou, também vou me divorciar. Jotão rompeu, falou assim, olha, aqui acabou. Se fez lá atrás, se meu avô fumava cachimbo, o meu pai fumava cigarro, eu não vou fumar, sei lá o que for. Não receber essas heranças malditas de algumas gerações anteriores, e nós temos diversos exemplos que poderia dar aqui para você. Consegue observar algum comportamento nocivo que você talvez tenha, ou está vendo isso no meio dos seus irmãos? Preste atenção, pode ser uma herança que você recebeu e está reproduzindo por meio de uma repetição irreflexiva. Parar e pensar e dar um basta. Foi isso que o texto diz. Ele diz assim,
A minha versão que eu li aqui diz assim: mas ao contrário destes. O que você pode fazer ao contrário daquilo que você vem recebendo na sua família? Jotão, ele consegue tirar o melhor da vida. O texto vai dizer aqui algo mais perigoso ainda. Eu queria fazer esse destaque, que diz assim: o povo, contudo, prosseguiu em suas práticas corruptas. A minha versão diz aqui. Outras versões vão dizer, a que eu li, por exemplo, vai dizer assim: fez o que era reto perante ao Senhor, segundo tudo que fizeram Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e o povo continuava na prática do mal. Olha só, Jotão, um rei que andou na presença do Senhor, mas o povo que ele governava, que ele reinava, não. Ele estava no meio de um povo corrupto, um povo que praticava o mal. Igreja, mais um exemplo poderoso, e quando a gente estava pensando nesse texto, refletindo sobre esse texto, disse, nossa, mas que coisa profunda para a gente, dessa geração em que você, jovem, que está lá naquela faculdade, quem sabe no meio daquele povo mau, desculpa a expressão, desculpa falar assim dos seus coleguinhas, mas olha, você vê cada coisa dentro da faculdade, e tem umas aqui em Brasília, meu irmão, Deus me livre, abrir o verbo, que você não sabe, a maconha se fuma dentro da sala de aula. Que faculdade é essa? E aqui não ainda tem piores no nosso Brasil. Piores. E você reinar lá no meio dessa faculdade, e você fazer a diferença, é isso que Jotão fez. O povo se corrompia, mas ele não. Não é uma Maria vai com as outras. O sistema não permite que Jotão se dobre, Jotão não se dobra ao sistema, por exemplo. Sei que algumas áreas é complicado, eu lembro, eu trabalhei no comércio 10 anos da minha vida. Um ambiente corrompido, algumas práticas esquisitas, sonegação de impostos, uma vida estranha, dizer assim. E você estar ali como um servo de Deus, como Jotão, reinando. Como tem um poema na internet, se você quiser ouvir, chama A Graça da Garça, a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Isso é essa garça, branquinha, está lá no meio da lama, um povo ruim, corrupto, está roubando. Um colega meu, uma vez, lá no Rio de Janeiro, um jovem, bem mais novo que eu, ele falou assim, eu queria que você orasse por mim. Por que foi? Eu passei num concurso da polícia. Naquela época, há 20 anos atrás, o negócio estava feio lá, na polícia e tal, e ele falou assim, eu não sei, eu acho que eu não vou dar conta, que ele era crente. Eu falei, rapaz, mas você já parou para pensar que Deus fez você passar para você fazer a diferença lá no meio dessa polícia? Desse ambiente que talvez não seja tão bom, e você vai refletir a glória de Deus lá. Talvez Deus te chamou aqui, você que está nos ouvindo nessa noite, essa mensagem, é porque Deus quer te fazer brilhar onde você está. Você está fazendo uma oração, Deus me tira desse meio, eu estou no meio corrupto, eu estou no meio onde as pessoas não te servem, eu estou no meio onde as pessoas não te adoram, não te respeitam. Você vai reinar aí nesse lugar, em nome de Jesus, querido. Sem ser influenciado, você vai influenciar nesse lugar. Deus precisa de homens como Jotão, homens sinceros, íntegros, homens que adoram a Deus, lá no meio corrupto, uma nação corrupta. Gente, é o tempo que nós vivemos. É o tempo que nós vivemos. Você pai, você mãe, talvez não tenha o tamanho da dimensão do que está acontecendo nos colégios no nosso tempo. A gente recebe algumas informações, vídeos, você pesquisa, você vai ver algumas coisas terríveis estão acontecendo dentro das escolas, um ambiente acadêmico, um ambiente de ensino, coisas que não tem nada a ver com ensino, e teu filho está lá, recebendo essa informação. Então, é o tempo em que nós vivemos, como Jotão, no meio de um povo corrupto. As pessoas falam de corrupção dentro de uma simplicidade, numa linguagem tranquilo, porque está aí esse povo que não quer se acertar. Jotão, ele conseguiu aproveitar e tirar o melhor da vida. Olha, deixa eu fazer aqui mais
abrir mais um parênteses. Esse texto, ele vem me acompanhando durante uma semana, tenho refletido sobre esse texto demais. E a convicção de que Deus queria que eu pregasse esse texto aqui hoje foi tão forte, tão maravilhosa, Deus me provando, me mostrando, e Deus, eu nunca ouvi falar em Jotão, não sei como é que a gente vai pregar lá no domingo à noite, geralmente é uma palavra mais de desafio, de evangelística, deixa eu assim, prega nesse texto, e agora, ontem, sexta-feira, eu fui lá no sepultamento do pai do pastor Guilherme, pastor Gelson, lá em Minas, e meditando sobre esse texto, e incrível, gente, como é que Deus fala, né? Lá todo o ambiente, alguns momentos, e algumas pessoas citavam alguma coisa que falava sobre esse ambiente de você fazer diferença num lugar onde é só escuridão. E aí eu fui sair voltando, vindo para Brasília, passei no mercado, falei, vamos comprar um lanchinho para o carro. Quando entrei no mercado, o nome do mercado era Hotel, ou Tio, sei lá, alguma coisa assim, uma palavra, duas letras, Jotão, é o nome do mercado. Quando peguei a sacola, Jotão, eu falei, não, Deus. Você vê como, eu estou só falando isso para vocês, meus irmãos, porque muito provavelmente, eu quero acreditar com toda a fé que eu tenho no meu coração, quando Deus traz uma palavra, porque Ele quer falar com alguém aqui que está num meio corrupto, e Deus quer te usar lá poderosamente, meu querido. Não fique pensando, pastor, que Deus me tire daquele lugar, eu quero sair daquele lugar. Não, Deus quer você aí, para fazer a diferença aí, nesse lugar corrupto. Amém, irmãos? Lá nessa faculdade, jovem, está pensando, eu quero sair dessa aí porque eu quero ir para... Não, Deus vai te usar lá. Eu quero sair desse ambiente familiar, desse casamento, Deus vai te usar dentro desse casamento, meu querido. Meu marido não quer nada, Deus vai te usar e poderosamente você vai ser luz, vai reinar dentro desse casamento, em nome de Jesus. Segunda coisa que nós vamos ver nesse texto aqui, fantástico, tremendo, agora sim, versículo 3 e 4, que diz assim, Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor, fez amplos trabalhos no muro, na colina de Ofel, construiu cidades no monte de Judá, bem como nas fortes torres armadas. Jotão guerreou contra o rei dos Amonitas e os derrotou. A segunda característica de um reino poderoso, querido, é um reino que trabalha, um reino que cuida. Jotão, ele, quando assumiu, a porta estava quebrada. Olha, o rei construiu a porta superior do templo. Quando Jotão assumiu, algumas partes do muro estavam quebradas. Ele vai lá e amplia o muro, põe mais alto. Ele cuida da segurança. Ele construiu cidades no Monte de Judá. Ele fez torres, ele fez fortes. Era um homem que trabalhava, gente, com afinco. Temos falado isso aqui, temos conversado com a igreja acerca de uma era em que nós vivemos devido a tantas coisas, facilidades da tecnologia, da modernidade, e tem nos roubado essa pegada de trabalhar, de correr atrás, de pegar no pesado, vamos botar assim. Jotão, por ser rei, talvez poderia, fazer aquele governo ali. Ele trabalhou, e ele trabalhou especificamente, você lendo, estudando esses textos, essas obras que Jotão fez, ele tinha na mente, muito provavelmente, segundo alguns comentaristas, a segurança da sua nação. Nós trabalhamos para a segurança da nossa casa, da nossa família. Nós trabalhamos para a segurança do nosso país. Jotão levantou, ampliou os muros, e eu queria também fazer esse destaque na sua vida, na sua família, no seu emprego, na sua vida profissional e na sua vida espiritual. Como é que estão as portas da sua vida espiritual? Estão quebradas? Como é que estão os muros do seu casamento? Estão altos ou estão baixos? Como é que estão as cidades da sua vida profissional? Está crescendo? Está sendo edificado? Jotão foi um homem que trabalhou para a segurança do seu governo. Olha, meus irmãos, Jesus já falou isso, que o povo, às vezes, o da luz, às vezes é mais imprudente do que o filho das trevas. Às vezes, nós, os crentes, temos uma ingenuidade tão grande,
E estamos permitindo que os nossos muros fiquem baixos. Estamos permitindo que as nossas portas quebradas não passem por uma reforma. Aqui Deus nos chama a atenção, através da vida do Jotão, que nós precisamos nos preocupar com a segurança do nosso governo, com a segurança da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, do nosso país, gente. Não adiantaria muita coisa Jotão construir, criar um reino poderoso, cheio de riqueza, se o muro estava baixo. O inimigo pula facilmente. Não adianta você tentar querer construir um reino poderoso se você não está preocupado com a segurança do seu casamento. Porque um problema na sua família, em nome de Jesus, que não aconteça, pode cair por terra todo o seu patrimônio, pode jogar por terra toda a sua fé em Deus. Um problema na sua casa, uma porta destruída, uma brecha que você dá para alguém entrar, pode cair por terra e roubar todos os seus bens. Nós vamos ver isso em diversos momentos na Bíblia. Davi, por exemplo, no Salmo 144, versos 9 a 15, diz que os nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, as nossas filhas como pedras angulares, lavadas como colunas do palácio, que transborde os nossos celeiros, entulhado de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam milhares e dezenas de milhares no campo, que as nossas vacas andem perjadas, e não lhe haja ruptura, nem mau sucesso. Agora, olha o que ele diz lá na frente: não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo que assim sucede, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Davi pede riquezas, Davi pede gados, Davi pede um monte de coisa, mas ele diz, olha assim, mas me livre do mal, como Jesus nos ensinou. Que não haja gritos, que não haja sufoco, que não haja roubos. Adianta você construir um patrimônio, não adianta você construir uma carreira, encher a tua parede de diplomas, se isso na hora do sufoco, na hora que o inimigo vier, não te proteger. Igreja do Senhor Jesus Cristo, como é que está a segurança do teu lar, cara? Talvez você seja um ótimo profissional, cara. Chegou no topo da sua carreira, mas o muro da sua casa pode estar baixo demais. Talvez você seja um ótimo profissional, suas finanças estão excelentes, sua conta está lá, você está investindo no Bitcoin, está cheio de dinheiro, mas a sua fé, as portas do templo estão quebradas. Jotão conserta as portas do templo. Como é que está a sua vida espiritual, querida? Por mais dinheiro que você ganhe, por mais bem que você esteja na sua vida profissional, acadêmica, como estão as portas do templo do seu coração? Estão quebradas? Para tudo. Trabalhe, conserte essa porta. Não deixe ela escancarada. É por aí que o inimigo vai entrar. Pelas portas quebradas, pelas brechas, pelas suas pequenas falhas, falhas da sua família. Ataques vêm pelos muros baixos. Em nome de Jesus, cara, busque crescer, busque edificar, trabalhe. Jotão trabalhou, não fique como um ingênuo, não, Jesus está aqui e tal, no barco, as pessoas falam isso, né, às vezes, aí vem ele, que o muro está baixo e pula. Segunda coisa, um reino poderoso é um reino que trabalha em prol da segurança. Como é que está a segurança da sua vida espiritual? Ezequias, você conhece a história, está lá em Isaías 38, isso também em Crônicas. Ezequias é um grande rei, tem um grande reinado, repara o tempo, faz um monte de coisa, um monte de maravilha, mas de repente o profeta chega para ele, Ezequias, Deus manda você arrumar a tua casa que você vai morrer. Vocês lembram dessa história? Ezequias vira para a parede e chora, e Deus dá mais 15 anos para ele. Ezequias, lá, ato contínuo, vem uns camaradas de um outro país, Ezequias abre a porta da sua casa, mostra tudo. Você lembra a história? Está lá em Isaías capítulo 39. E o profeta fala para ele, olha, você baixou a guarda, cara. O seu muro está baixo. As pessoas que não era para entrar estão entrando na tua casa. Cara. Você está pensando que é seu coleguinha? Você está pensando que esse amiguinho que está aí pertinho do seu filho é amiguinho mesmo?
Você baixou o muro da tua casa, você está mostrando os tesouros da sua casa para o inimigo, cara. Presta atenção, família. Família do Senhor Jesus Cristo. Com quem tem andado os seus filhos? Com quem você tem andado? Não baixe seus muros. Amplie, em nome de Jesus, a segurança da tua casa, em nome de Jesus. Amém, irmão? Terceiro e último. Jotão nos ensina algo também tremendo para encerrar. E aqui eu quero deixar para você o versículo 6, como algo que você vai marcar aí na tábua do seu coração. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Jotão, ele vem numa crescente. Diz o texto que ele se torna cada vez mais. Jotão não parou depois que se tornou poderoso. Ele continuou ali, buscando. Quem sabe, botando mais uma carreira de tijolo no muro. Jotão estava bem, já era forte, já era poderoso, mas ele se torna cada vez mais. Igreja do Senhor Jesus Cristo, às vezes a gente chega num patamar de fé e acha que está bom, que já sabe o suficiente, que já está protegida a sua casa, que o seu patrimônio já... Não, Jotão, ele não para de crescer. Talvez Deus trouxe você aqui, ou você que está nos assistindo em casa, para te dar essa palavra e dizer, você parou por quê? Você tem que se tornar cada vez mais, você tem que ser hoje melhor do que você era ontem. O processo de santificação é isso que a Bíblia nos ensina. É você buscar cada dia ser um cristão melhor. Jotão, cada dia foi um rei melhor. Coisa fantástica, meus irmãos. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. As pessoas não querem vir mais na escola bíblica dominical, parece que já sabe tudo. Pessoas que não querem mais ler a Bíblia, porque na cabeça talvez não precisa, já li isso. Igreja, eu sei que em alguns momentos parece que a gente chegou a um patamar aí, né? Outro patamar, né? E aí acha que já chegou, já sabe tudo. Mas Jotão, ele não parou. Um reino poderoso traz essa conotação. Crescer em buscar ao Senhor. Jesus vai nos dizer que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Fome, sede de buscar a Deus. Salmo 42, verso 1 e 2 diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Essa sede de Deus que fez Jotão prosperar, porque olha o que diz o texto, crescia, Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor. Gente, está aqui o segredo do sucesso. Desse texto está nos mostrando, está aqui. De tudo que foi falado até agora, ouvido por meio das canções, das orações, do texto bíblico, está aqui. Por que Deus te trouxe aqui? Por que Deus trouxe Jotão hoje para te ensinar algo? É porque nós precisamos andar firmemente, segundo a vontade do Senhor. Andar firmemente, querido, não é algo esporádico, não é de vez em quando. Andar firmemente não é eu ler a Bíblia, sei lá, uma vez por semana, não é eu ir para a igreja de 15 em 15 dias, isso não é firmemente. Andar firmemente todos os dias na presença do Senhor, isso que nós fazemos aqui, a gente usa como uma ilustração via igreja, mas é muito mais do que isso, andar firmemente no Senhor. É estar na presença dEle continuamente, andar firmemente. Cada vez mais crescia, porque ele estava colado com Deus. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Gênesis 5, 24. Andou Enoque com Deus e já não era mais, porque Deus o tomou para si. Enoque andava com Deus ao ponto de Deus falar assim, Enoque, vem para cá, cara. Eu quero desfrutar da tua presença, Enoque, o tempo todo, e você vai desfrutar da minha o tempo todo, Enoque, porque você andou comigo. Andar com Deus firmemente. Olha o que João escreve da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2.
Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que de si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e têm perseverança, e suportaste as provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Mais ou menos o que Adão e Eva fizeram lá no Éden. Adão e Eva estavam na presença de Deus, mas o pecado entrou ao ponto de Deus voltar depois, lá diz o texto, e Deus fala assim, onde você está, Adão? Cadê você que eu não estou vendo? Um Deus onipotente, onisciente, onipresente, perde de vista aqueles que estão vivendo uma vida de pecado, e vivendo uma vida longe da santidade. E ele pergunta, onde você está? Onde estás? Gênesis 3, versículo 9. Não está andando firmemente na minha presença, fazendo a minha vontade. Não está fazendo como a palavra de Deus nos diz em Jeremias 29, 12 a 14, diz, então me invocarei, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me acharei quando buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Aleluia. Andar na presença de Deus. Grave isso no seu coração. Nós vamos encerrar a nossa reflexão aqui, perguntando a você, você tem andado firmemente segundo a vontade do Senhor? As suas escolhas, as suas decisões que você tem tomado, elas estão de acordo com a vontade do Senhor? Você tem essa convicção? Como é que você vai se tornar poderoso? Como é que você vai reinar com força e poder, andando não firmemente? Todos os grandes reis de Judá, eles andaram na presença do Senhor. Essa é a maior lição que o texto pode nos dar. Isso é o que você pode extrair de mais poderoso para esse culto de hoje aqui, para essa mensagem para o seu coração, para você e para a sua casa. Você está vivendo um reino poderoso? A pergunta é, você tem andado segundo a vontade de Deus, em santidade, longe do pecado, vivendo uma vida de fé contínua, frequente, na presença de Deus? Queria convidar a você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Queria perguntar se há alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, que está passando por grande dificuldade, e que quer viver esse reino, quer reinar em vida, tornando-se uma pessoa que consegue extrair o melhor daquilo que o mundo nos apresenta, buscando a influência positiva do seu reino, e deletando tudo aquilo que não presta, trabalhar pela segurança da sua casa e da sua família, buscando ter uma vida de santidade, de leitura da palavra, construindo os muros da sua fé, crescendo cada dia mais na busca do conhecimento do Senhor, entregando a sua vida a Jesus Cristo. Há alguém aqui nessa noite que quer entregar o seu coração? Eu queria orar por você. Só levante uma de suas mãos e dá um tchau de onde você estiver. Eu quero orar por você. Alguém que nos visita nessa noite e quer entregar o seu coração a Jesus? Nós estamos iniciando uma classe de batismo. Vamos dentro de 2, 3 meses, batizar pessoas aqui. Você que não foi batizado ainda, quer se batizar, quer entregar a sua vida, fala assim, olha, de fato, agora eu quero servir mesmo, quero ser membro dessa igreja. Alguém aqui quer fazer parte desse grupo de batizar? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Há alguém aqui afastado do Evangelho, que outrora serviu a Deus, cantou no coral, fez evangelismo nas ruas, mas que agora está longe da presença, não tem andado firmemente, mas hoje quer voltar. Alguém aqui quer voltar à presença do Senhor? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você.
Pai, obrigado, ó Deus, pela tua palavra, ó Deus. E obrigado, ó Deus, porque ela nos garante que ela não volta vazia, ó Deus. A semente foi plantada, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que ela venha a florescer, quem sabe ainda hoje, ó Deus. Pai, a convicção que nós temos diante da palavra do Senhor, que diz que a tua palavra ela não volta vazia, Pai, é que o Senhor quis falar isso aqui hoje para essas pessoas, para aqueles que estão em casa, ó Deus. O Senhor, ó Deus, nos convida a extrair o melhor dessa vida, ó Deus, buscando ser exemplo e a receber exemplos bons, ó Deus. O Senhor nos trouxe aqui, ó Deus, para abrir os nossos olhos e perceber, ó Deus, se há brechas no muro, nas portas, nas cidades, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos trabalhar para a segurança da nossa casa. O Senhor também nos trouxe aqui, ó Deus, e eu creio que de forma principal, ó Deus, o Senhor nos trouxe aqui, ó Deus, para nos relembrar que o Senhor nos chama a andar contigo, ó Deus, a ter uma vida de busca intensa todos os dias da nossa vida. Pai, te pedimos, ó Deus, que essa palavra entre nos corações e que faça a diferença na vida pessoal, familiar, social, mas sobretudo, ó Deus, na vida espiritual do teu povo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.